Mordomia. O que é e como funciona? Bom, minha amiga, ontem nós falamos um pouquinho sobre talentos e dons e hoje nós vamos falar acerca de mordomia. Oi, se você não me conhece, eu sou a Mel, sou casada e feliz para sempre com o Rafael, sou mamãe do Nicolas de 2 anos e hoje atualmente trabalho como terapeuta integral cristã. Ajudo mulheres a dominar corpo, alma e espírito à luz da palavra. E o meu propósito aqui é somente semear aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para alimentar a sua vida. Mulher, já falo pra você, se quiser ficar pertinho para saber um pouco mais ali da minha rotina e aprender com aquilo que o Senhor tem me ensinado, já me segue aqui no Instagram, @melsouzas. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho, porque todas as vezes que tiver vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Amiga, primeiro nós precisamos entender o que é mordomia. E mordomia é a responsabilidade de cuidar bem de tudo aquilo que o Senhor Deus te confiou, colocou nas suas mãos. O mordomo, ele não é dono de algo, mas ele administra algo que pertence ao dono. E no caso das nossas vidas, o dono é o Senhor Jesus. E isso envolve o seu tempo, dinheiro, dons e talentos, família, corpo, ministério, recursos e conhecimento. E tudo que você recebeu de Deus. Eu quero te dizer que tudo aquilo que o Senhor depositou na sua vida não é seu. É tudo de Deus. E o Senhor, ele vai requerer isso de você. Você é como mordomo do Senhor. Você está aqui para cuidar daquilo que ele te deu. E eu quero te dizer que a mordomia bíblica, ela significa viver com fidelidade, sabedoria e responsabilidade para glorificar a Deus. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 10:31, onde a palavra nos ensina: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façai para a glória de Deus. Então tudo que temos e tudo que fazemos deve ser movidos por esse princípio, para glorificar a Deus. E o que é glorificar a Deus? Enaltecer o nome dele, dizer que é ele, sabe? É viver de acordo com a vontade dele e mostrar para as pessoas quem é Deus através da sua vida, do seu dia a dia, dando glória a ele. Mordomia é reconhecer tudo que vem de Deus, é administrar bem o que ele te confiou, é usar tudo com propósito e obediência. Porque não tem como, amiga, você fazer algo porque você quer e não ter obediência. Então não tem como você ser uma boa mordoma se você não tem vida com Deus. Porque pensa comigo, eu tenho uma casa e você trabalha com pintura. Você vai na minha casa para cuidar das paredes da minha casa. Você sabe como fazer, mas você precisa entender qual é a minha vontade, que cor que eu quero a parede, se eu quero descascar, se eu vou rebocar, porque eu sou a dona da casa e você só está ali fazendo um trabalho. Você só está ali cumprindo o seu propósito de deixar a minha casa melhor. Assim é eu e você. Nós precisamos olhar para o Senhor e entender qual é a vontade dele, para que possamos usar com sabedoria e responsabilidade o nosso tempo, a nossa vida, cuidar do nosso corpo, tudo que nós temos, porque não é nosso, é do Senhor. Então nós temos que perguntar para o Senhor: olha Deus, o Senhor confiou a minha mão, eu estou cuidando, mas como é que eu posso cuidar? Como é que eu vou fazer algo que vai te agradar? E exemplos práticos de mordomia é cuidar do corpo sem excesso. Então, por exemplo, o meu corpo, o seu corpo é templo do Espírito Santo do Senhor. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe deve ser pensado, deve ser com consciência. A gente já sabe que a glutonaria é pecado, mas o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele é morada santa, então ele não te pertence. A Bíblia fala isso, né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, nós precisamos entender isso. Esse corpo não nos pertence mais. Ele é casa e morada do Senhor. Então, cuidar da nossa saúde não é algo só para que possamos ficar saudável apenas, mas é cuidar da saúde porque nós estamos cuidando da casa de Deus, daquilo que o Senhor nos confiou. É usar os nossos dons para servir, para olhar para o outro e não só ter os dons por benefícios próprios, que foi o que ontem nós conversamos. Não é desperdiçar o seu dinheiro, mas é saber usar o seu dinheiro com propósito, de forma consciente, tendo um bom planejamento, planilha. O Senhor gosta de tudo com ordem e com decência. Criar os filhos com amor e com dedicação não é de qualquer jeito, foi o Senhor que te confiou. Você sabia que, sendo mãe, você tem em tuas mãos uma missão de cuidar, de formar o caráter do teu filho à luz da palavra? O Senhor tem um propósito para ele e conta com você nisso. E nós vamos entender um pouco isso quando nós chegarmos lá no papel de mãe. Não é administrar também bem o tempo. E isso eu falo que tem sido a maior correria. Porque hoje, vira e mexe, você vê as pessoas falando: ai, tô corrida, eu não tenho tempo, a vida tá corrida. Mas não deveria ser assim. Significa que se estamos tão cansados e correndo tanto, é porque nós estamos usando o tempo de acordo com aquilo que nós queremos e não de acordo com o que o Senhor deseja. Talvez o que tem faltado é ouvir as direções claras que vêm dele. Não enterrar os seus talentos, porque todos os talentos que você tem um propósito e o Senhor gostaria que você usasse isso para a glória dele. A mordomia
ela é quando eu e você dispersamos o que nós recebemos do Senhor para coisas aleatórias, como viver sem responsabilidade, quando você usa o dom para você mesmo, quando você negligencia o propósito de Deus, quando você acorda e dorme pensando no que você vai fazer e esquece do que está escrito em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não é simplesmente acordar e dormir pensando no que você vai fazer, mas é dormir e acordar pensando no que Deus quer que você faça. A sua vida não é sua mais, amiga, o seu tempo não é seu mais. Tudo depende do Senhor. Será que você sabe qual é a vontade do Senhor hoje para sua vida? Por que você acordou? Será que o Senhor não te acordou hoje porque existe alguém que está querendo se matar e o Senhor vai te usar para levar uma palavra para essa pessoa? Será que não é porque hoje tem alimento na sua panela e existe sua vizinha que está passando fome e o Senhor vai te usar lá? Porque Deus, ele não faz algo somente para mim, ele faz algo em mim para transbordar para outros. Essa é a visão do reino. Então, quando nós não temos vida no secreto, nós vivemos o nosso dia à la vontade, cumprindo a nossa agenda. Mas não existe agenda quando Deus é o seu Senhor. Existe um planejamento, mas o seu planejamento é entregue a Ele para que Ele faça do jeito dele. Ou se o ônibus atrasa, se o Uber atrasa, você reclama e não entende que faz parte de um propósito do Senhor, que poderia ser um livramento, ou porque Ele não queria que você pegasse aquele Uber, porque o próximo estaria precisando da palavra que Ele te deu quando você acordou, quando você buscou o Senhor. A sua vida, ela não foi criada para ser vivida como uma vida vazia, ela foi criada para ser vivida como uma vida de propósito, e você não tem como conduzir a sua vida sem buscar direção no Senhor. Eu falo que mulheres de Deus, elas acordam cedo, né? Você vai ver lá em Provérbios, você tem uma mulher virtuosa, ela já estava de pé antes que amanhecesse o dia. Por quê? Porque ela estava colhendo as sementes, creio eu. Colhendo sementes para aquele dia no Senhor, sabe? Por que não acordar uma hora mais cedo? Por que não dormir uma hora mais tarde? Para colher as sementes do Senhor. Pai, o que eu vou fazer amanhã? Qual vai ser a sua direção? Te entregue meu caminho, sabe? Porque aí o Senhor vai te dar direção e você vai ter clareza sobre como viver. A boa mordomia, ela produz fruto, crescimento e fidelidade. E para isso eu quero ler com vocês 1 Pedro 4,10, que vai dizer assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça do Senhor. Então é o que eu falei, não existe como administrar de forma saudável se nós não temos Deus no centro, porque Ele é o dono, e como dono, Ele vai nos ensinar com direções claras e específicas sobre o que fazer. É administrar uns aos outros, então não é só sobre você, é sobre o outro. E Deus, ele vai se apresentar de multiformas graça nas nossas vidas. E nós somos dispenseiros, amiga. E o que é dispenseiro? Você vai até o Senhor, busca dele e passa para outros. É como uma dispensa que tem todos os alimentos guardados e quando você precisa se alimentar, você vai lá e abre. Então, você busca no Senhor, Ele te enche e você alimenta outros. E o que eu acho assim de mais importante que nós estamos perdendo e que é muito valioso é o nosso tempo. Se nós cuidamos muito bem dele, se nós redimimos ele, então todas as outras coisas se alinham com mais facilidade. E redimir o tempo significa aproveitar, significa resgatar, significa usar com sabedoria, significa não desperdiçar. E hoje o que nós mais fazemos é desperdiçar os tempos por causa das redes sociais. São muitas distrações. Você fala assim, vou só ver um Reels aqui, é 30 segundos, mas 30 segundos que você fica presa 5 horas, 2 horas. E aí quando passa o tempo você fala assim, meu Deus, já passou isso tudo, fiquei atrasada. E vai procrastinando e enrolando as outras coisas. Eu ouvi até no canal de Jesus Cop, o Douglas Gonçalves falando, que remir o tempo, gastar o tempo com sabedoria, é você também começar a planejar. Por exemplo, você vai num banco e você vai precisar ficar na fila do banco. Então você tem a Bíblia dentro da bolsa. O tempo que você usaria para reclamar da fila, o tempo que você usaria para poder ficar conversando, mandando mensagem, você lê a Bíblia. Porque você já está alimentando o seu espírito enquanto você está ali esperando numa fila do banco. Ou então você vai ler um livro, vai ouvir um podcast. Ou então se você tem uma prova, vai ouvir a sua prova. Você está redimindo o seu tempo. Você não está gastando ele à toa com passatempo, sabe? Nós não viemos dessa terra para passar tempo. Nós viemos aqui para viver o propósito de Deus. E todas as vezes que eu e você estamos distraídas, nós não vivemos o propósito de Deus. Então, Deus é um Deus espiritual, sim, que ama quando nós lemos a Bíblia, olhamos e jejuamos, mas Ele também se importa com as outras partes da nossa vida, como o nosso corpo, as nossas emoções. Ele se importa com o nosso trabalho, com o estudo, Ele se importa com tudo e Ele deseja que sejamos filhos que amam a Ele, desejam ser obedientes e agir com excelência. Eu não sei porque eu vou falar isso aqui, mas até no seu trabalho, você não deve trabalhar para o seu patrão. Você deve trabalhar como para o Senhor, porque Ele é o seu patrão. Então, Ele está vendo tudo, Ele é justo e Ele pode tudo. Paulo está ensinando que o cristão deve viver de forma consciente, sábia e intencional, porque o nosso tempo é valioso, que é o que eu expliquei para vocês. Use bem o tempo que Deus lhe deu. Isso não significa viver cansada, ocupada o tempo todo, mas viver com propósito, que é o que eu falei.
A maioria de nós vive falando, tô cansada. Mas quem sabe isso é porque você só está correndo na roda do rato ali, hamster. Não sabe pra onde você tá indo, o que você tá fazendo. É parar de procrastinar, amiga. É parar de deixar pra depois aquilo que você tem que fazer hoje. E muitas das vezes a procrastinação, ela tá envolvida por conta de feridas que te levam a procrastinar. E aí você tem que procurar ajuda pra você entender um pouco mais. Não viver só em distrações, mas ter propósito, ter foco, desenvolver o que Deus confiou. O que Deus te confiou? O que Deus entregou na sua mão? É pregar a palavra? Estuda ela. Ah, é abrir um negócio? Então abre com excelência, ganhe vidas, mas seja alguém responsável. É cuidar dos seus filhos? Então cuide com o melhor que você tem. Porque, gente, eu vou abrir um parênteses pra falar isso aqui. Quando nós temos filhos pequenos, igual no meu caso, a gente fica doido que o tempo passa rápido pra gente fazer tantas coisas. Eles a gente acha que não pode. E aí a gente não vive o tempo que a gente tem com eles pensando no futuro. E quando chega no futuro a gente fica, ai, que saudade quando ele era pequenininho e agora a gente pode fazer as coisas que a gente poderia e não faz. Isso não é nem só sobre filho, é sobre a vida. Quantas vezes nós estamos ansiosos procurando respostas, viver coisas lá na frente e estamos desprezando, desperdicando esse tempo de agora. E aí quando a gente chega lá na frente a gente já quer outra coisa e ainda sente saudade do que passou. Então, amiga, viva o presente, viva o hoje, viva agora. Deus é contigo, mulher. Separar tempo para Deus. Sabe, amiga, eu acho que você precisa ter uma agenda com Deus. Você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida. Na verdade, Deus ele não quer ser a primeira parte do seu dia, nem a última, mas ele quer ser todo o seu dia. Mas você precisa ter um tempo intencional pra falar com ele, pra ler a Bíblia, sem estar pensando em outras coisas. Porque a gente, como mulher, a gente conversa com Deus, lavando vasilha, varrendo casa, mas você precisa ter aquele tempo intencional quando você entra no seu quarto, fecha a porta e fala com ele. Porque ele é o seu Deus, ele vai organizar as bagunças que estão aqui dentro, ele vai alinhar as suas emoções. E aí você organiza prioridades, sabe? Tem uma escala muito linda que eu quero ensinar pra vocês aqui, que ela faz a sua vida assim fluir de forma natural e maravilhosa. Deus em primeiro lugar, tudo é Deus, depois você, cuide de você, amiga. Eu não tô falando de orgulho não, tô falando de cuidar da sua alma, do seu espírito, de buscar no Senhor, de cuidar do seu físico, de se alimentar bem, de fazer um exercício físico, porque quando você tá em paz com Deus, em paz com você, você cuida bem do outro. Aí a próxima escala é a sua família, e a sua família pra você que é casado, pra você que é casada, é o seu marido e os seus filhos. Mãe vira parente. A Bíblia fala, né? Quando você casa, largar pai e mãe, se tornará uma só carne. Mas não fala pra você largar pai e mãe, porque você vai abandonar e não vai ter eles mais. Não, claro que não. Mas agora quem é a sua família é o seu marido e os seus filhos. E pra você que não é casada, é os seus pais. E depois vem trabalho, depois vem ministério. Então, amiga, presta muito bem atenção nisso. Porque os dias são maus. Paulo mostra que o mundo tenta distrair. Quantas distrações nós estamos vendo? Esfriar espiritualmente. Às vezes nós estamos ali fazendo as coisas do Senhor, mas muito fria espiritualmente. Falta azeite na candeia, falta luz na candeia, falta óleo na lamparina. Prender em excessos. A gente tá ali fazendo muito uma coisa que a gente tanto quer, que a gente tá se desgastando por aquilo que não vale a pena de verdade e rouba o nosso propósito. Então, quando você não é dirigente, quando você não é alguém que tem uma boa mordomia, tudo isso acontece com você. Por isso que nós precisamos vigiar como usamos o nosso tempo. Então, eu falo pra vocês, se o seu tempo é usado com propósito, tudo na sua vida vai glorificar o Senhor. Mas se não é, tende a falhar aí. E depois a gente se pergunta, porque eu tô tão cansada, não sei o que eu faço, você não está remindo o seu tempo. Remir o tempo na prática pode ser trocar o excesso de redes sociais por crescimento, estudar e desenvolver os seus dons, cuidar da família, descansar de forma saudável, criar constância com Deus, abandonar hábitos que atrasam a sua vida. Não é viver acelerada, tá, amiga? É mais viver com direção. Então não é viver acelerada querendo dar conta de tudo, mas é colher as sementes no Senhor, Ele te deu direção, você vive aquilo naquele dia, amanhã você busca de novo e vive outra direção. E eu quero ler com vocês aqui Éfesos 5:16, que vai dizer assim: portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Uau! Gente, nós precisamos ter isso aqui nos nossos corações. O Senhor não nos chama para andar como nécios. O que é nécios? É alguém que vive sem sabedoria espiritual. É alguém que vive de qualquer jeito, que não busca ali no Senhor, não teme. E sabedoria bíblica entende que a vida passa rápido, amiga, mas existe um propósito. Nossas decisões têm consequências. Então tudo que você está decidindo hoje, tudo que você está vivendo hoje, se estiver fora do plano do Senhor, vai ter consequências ruins. Mas se você vive hoje dentro do plano do Senhor, escolhe baseado nos princípios, vai ter consequência boa. Você vai viver o propósito de Deus na sua vida. Sabe, quando esse versículo fala pra gente, vede prudentemente como andais, é pra você analisar a forma como que você anda. Tá sendo prudente? Observe como você está vivendo, avalie as suas escolhas, a sua rotina, a sua prioridade, o seu hábito e se existe distrações na sua vida. E quando você faz isso, minha amiga, você consegue, então, dizer se você tá sendo uma boa mordoma daquilo que o Senhor te confiou ou não. Como é que tá a sua vida? Como é que tá o seu tempo? Tá sendo gasto à toa?
Ou você está gastando o seu tempo com propósito e de propósito? Como é que está o cuidado com a sua saúde? Qual foi a última vez que você foi no médico fazer um check-up? Quantos litros de água você toma? Será que você está fazendo exercício físico? Como é que está a sua alimentação? Muito açúcar, muito carboidrato, muita massa, muita gordura, muito fast food? Será que você tem limpado a sua mente, tratado as suas emoções, precisar de uma consulta terapêutica? Será que você tem parado para pensar nisso? Porque isso é ser uma boa mordoma. Você está cuidando do seu corpo. E pra gente finalizar, eu quero contar algo aqui. Que eu ouvi uma história diz que é real. Um menino que morreu e quando ele morreu antes, né, ele escreveu algo num livro profundamente. Ele escreveu assim: eu tinha um chamado, um cavalo e uma missão. Eu matei o cavalo. O que ele estava dizendo? Deus chamou ele, deu ele um propósito, uma missão nessa terra, mas ele esqueceu de cuidar do corpo, esqueceu de cuidar dele, então ele morreu muito cedo com uma doença e o chamado parou ali. Porque se você não é obediente ao Senhor, as coisas elas não avançam. Então talvez você tá aí tentando pregar, cantar, dançar, mas está esquecendo de cuidar da sua vida. E o maior conselho que alguém pode te dar é vai cuidar da sua vida. Isso não é uma má resposta. Porque se você para pra pensar, cuidar da sua vida, cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, é você se alinhar com Deus e perguntar pra Ele o que Ele deseja que você mude. Então pense hoje como é que tá a sua vida. O que precisa ser mudado? Você é responsável por você. E mais ninguém, amiga. E é isso, amiga. Eu vou trazer outro estudo depois acerca do corpo. E eu acredito que vai ser bênção em nome de Jesus. Então não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. E muitos beijos pra você. Amanhã nós estaremos aqui no dia 8 dessa jornada, em nome de Jesus.